Olá, doutoras e doutores, nós estamos iniciando a nossa aula e nós vamos falar sobre mercado de trabalho. É com muito prazer que eu te dou boas-vindas ao nosso curso e quero que você se sinta super à vontade para poder realizar todos os tipos de perguntas da nossa primeira aula. Hoje eu quero que você saiba a escassez de profissionais que estão no mercado atuando no Conselho Regional de Medicina. É a hora, é agora que você precisa realmente se especializar. Comece a estudar, faça o curso. A formação especializada em conselhos foi feita justamente para você. Você precisa entender que o boom do mercado já está breve. Já é em breve. Isso, tenha certeza disso. Você sabe por quê? Porque as pessoas estão tendo mais consciência. O mercado está sendo bem visto. Os profissionais qualificados, especializados, vão sair na frente. Quem se especializar agora, eu estou falando agora, gente, não estou falando daqui a 6 meses, um ano, 5. Não, estou falando agora. Quem se especializar agora vai sair muito na frente dos profissionais que ainda estão por vir. Você tem a oportunidade de conseguir um faturamento e um recebimento mensal maravilhoso. Nós vamos explorar o exponencial da atuação nos conselhos regionais de medicina. Se você estiver preparado, vamos assistir o nosso slide. Eu quero que você me fale qual é o mercado de trabalho que você pensa no momento. O que você acha que o Conselho Regional de Medicina pode trazer para você? A transformação na sua carreira está começando agora. E a gente tem essa frase que colocou aqui, nesse slide anterior, perdão. A sua escolha é o que define o seu futuro. E a partir de agora, o seu futuro literalmente irá mudar com os conselhos regionais de medicina. Eu estou falando isso, não é da boca para fora. Sabe por quê? Na época que literalmente eu comecei a advogar nos conselhos regionais de medicina, eu tinha vergonha de falar quanto que eu queria cobrar. E a partir do momento que eu soube falar, mencionar, demonstrar conhecimento e cobrar literalmente por um serviço de qualidade, as pessoas pagaram pelo meu serviço. Às vezes a gente tem medo, mas não fique com medo, eu vou te demonstrar que ser especialista no Conselho Regional de Medicina vai fazer com que o seu faturamento dobre, triplique, quadriplique. Gente, o exponencial de crescimento na demanda administrativa é gigante. A gente vai comprovar isso para você exatamente agora. A gente botou aqui o seguinte: ao escolher expandir os seus conhecimentos em direito médico administrativo, você não está apenas enriquecendo seu portfólio, mas também abrindo portas para uma carreira rica e diversificada. O nosso objetivo dentro do curso é que literalmente você consiga entender como que é o funcionamento e a prática do advogado dentro dos conselhos regionais de medicina. Não adianta começar a vir aqui falar de mercado, como que você vai fazer para conseguir cliente, se você não entende o que é o Conselho Regional de Medicina. E nem como são prestados os trabalhos dentro do conselho. Por isso, a gente vai trazer aqui para você todo o curso do zero, com todas as informações sobre Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, sindicância. A gente vai trazer ponto a ponto até o arquivamento do processo. Você não precisa ter medo de nada. Para você ter um entendimento de como funciona para a gente avançar as possibilidades de trabalho dentro do CRM, a gente colocou aqui em ordem como que acontecem as dinâmicas dentro do Conselho Regional de Medicina. Primeiro, nós temos a figura do CRM, que é um conselho de classe. Esse conselho de classe vai receber uma denúncia, gente. E essa denúncia vai virar uma sindicância, que é o quê? Para apuração da denúncia que foi enviada para o Conselho Regional de Medicina.
Através da sindicância, que não tem contraditório em ampla defesa, a gente vai estudar mais profundamente isso nas outras aulas, nós passamos para a manifestação. E a manifestação, ela é como se fosse a defesa prévia, só que na sindicância. A gente intitula como manifestação porque aqui literalmente não tem uma defesa ainda, gente. Conforme eu falei, é só uma apuração dos fatos. A gente pode até fazer analogia com o inquérito policial da área criminal, tá? A gente está averiguando para poder ver se vai, entre aspas, indiciar ou não o médico. Então, sendo aberta a sindicância, tendo realizado a manifestação e tendo o conselho entendido que aquele médico estava infringindo algum código de ética médica, os artigos serão provenientes e imputados ao processo ético profissional. Então, será aberto o processo ético profissional e, após esse processo ético profissional, você vai ter a oportunidade de fazer a defesa prévia. Depois da defesa prévia, haverá a audiência, no qual será acolhidos depoimentos. Em relação à audiência, quando há finalização, lembrem, eu estou falando brevemente só para vocês entenderem a estrutura para a gente dar seguimento e começar a aprofundar. Vai vir a sessão de julgamento. Após a sessão de julgamento, a gente vai ter a decisão, que vai ser a absolvição desse médico ou então a penalidade do médico. Após terminar isso, a gente ainda tem a possibilidade de recurso para o CFM, perdão, que é o Conselho Federal de Medicina. Avançando com o olhar de águia, gente. Conforme eu falei inicialmente, a gente tem aqui uma possibilidade de ganho maior ainda do que a gente já tem. Então, não estou falando de você largar a sua especialização, de você abandonar o que você já faz. Eu estou falando de você ter um diferencial dentro do seu escritório. Que seria o quê? Você oferece seus serviços judiciais e você vai oferecer, a partir de agora, o seu serviço no Conselho Regional de Medicina, que é uma advocacia administrativa. Mas lembre-se e entenda, ela é semelhante ao do judiciário. Nós temos ainda que ter a percepção em relação à atuação do conselho. No judiciário, a gente fica peticionando, tem o tempo inteiro que fazer manifestação, é petição o tempo inteiro. No Conselho Regional de Medicina, nós vamos atuar em momentos estratégicos. Não há que ficar fazendo esclarecimento. Não tem que ficar peticionando a todo momento. Então, você vai saber quais trâmites irão acontecer. E é muito difícil que isso seja aplicado de maneira diferente. Ou seja, a gente não precisa ficar desesperado com as solicitações que o juiz faz, com as manifestações, com o CPC. Aqui não existe nada disso. A gente está falando de conceito de classe. Tudo ficará de forma clara para que você conduza o processo ético profissional da melhor maneira. Se você pretende atuar com os conselhos regionais de medicina, o que eu quero que você entenda? Eu preciso que você entenda que não há a obrigatoriedade de você atuar dentro do direito médico. Por quê? Os processos éticos profissionais, a sindicância, são específicas do conselho de classe. Então, se você dominar como que funciona esses procedimentos dentro do conselho de classe, isso basta. Se você juntar ainda com o seu conhecimento com o direito médico, é óbvio, será maravilhoso, muito bem-vindo. Mas não existe a obrigatoriedade. Isso não quer dizer que o direito médico não vá facilitar em determinados momentos. Mas se você se dedicar no curso, você vai conseguir trabalhar perfeitamente nos conselhos regionais de medicina. Tá bom? Profissionais. Poucos profissionais, grande concorrência. Não. Poucos profissionais, pouca concorrência. A hora que pensarem, preciso de um advogado especialista,
nos conselhos regionais de medicina? Normalmente, quando falam isso, você pensa em quem? A partir de agora vai ser você. Eu quero que você entenda que você vai ser o profissional indicado quando alguém pensar em contratar um advogado que atue para médicos ou pacientes dentro do conselho. Já dei uma dica para vocês, né? Dentro do conselho, você vai trabalhar com os honorários iniciais. A gente não está falando aqui em honorários que serão pagos ao final. Nós estamos falando em quantia para você trabalhar. E dentro desse trabalho, você pode dividir o seu trabalho dessa seguinte forma: você pode atuar na sindicância, no processo ético profissional, na denúncia, na orientação para a denúncia, consultoria para denunciante, consultoria para médico e interdição cautelar também é uma área no qual você pode trabalhar. E o que eu quero que você entenda sobre isso daqui? Você pode trabalhar em cada etapa de maneira separada, cobrar de forma separada para cada etapa, cobrar pelo processo ético profissional, cobrar só pela sindicância. Vão ter diversos momentos que vocês vão ser procurados em determinada hora do processo. Por quê? Tem médicos que optam por realizar a sindicância sozinho. Ele vai achar que está tudo bem, que ele pode fazer ali a próprio punho a manifestação dele e que isso não vai virar um processo ético profissional. E às vezes vira, e na grande maioria das vezes, quando o médico está sozinho, vira um processo ético profissional. Inclusive, eu já verifiquei médicos que falaram na sua manifestação, estavam sendo investigados sobre algumas hipóteses de infração e acabou colocando informações que prejudicavam ele e, ao invés de ter 2 artigos lá, acrescentaram mais 3. Então, nós precisamos ficar atentos em relação a isso e saber que nós podemos ser convocados para defender um médico ou um paciente em algum determinado momento e não já de início na sindicância. Então, o médico ele pode te chamar para fazer um processo ético profissional ali, a defesa. Ele pode te chamar até a finalização para a sessão de julgamento. Ele pode te chamar para sustentação oral. Então, tem diversas formas de atuação dentro do âmbito dos conselhos regionais de medicina. Aqui, dentro do curso, nós vamos fazer um passo a passo com você. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos literalmente segurar na sua mão. Eu quero que você entenda como que você vai iniciar no conselho, o que você vai fazer, como que você vai conversar com o cliente, como que você vai cobrar para o cliente. Tem, inclusive, proposta de honorários para o cliente editável. A gente vai disponibilizar modelos de peças para vocês, então fiquem tranquilos. E nós montamos um processo ético profissional simulado para você. Você vai entender como que funciona. Aqui você vai ter acesso ao processo ético profissional. Monique, você usou o processo ético profissional de algum trabalho que você fez? Não, eu vou montar mesmo, gente. Eu vou simular o processo ético profissional para você ter noção do que você vai ver quando você iniciar na sua advocacia. E o que eu quero te dizer? No decorrer desse percurso, eu não quero que você se sinta perdido. Por isso que eu quero fazer esse passo a passo. Eu não quero que você se deite para dormir, igual eu fiquei na época que eu comecei a atuar nos conselhos regionais de medicina, sem saber na estratégia de defesa. Como que seria a audiência? Como que seria o depoimento do meu cliente, a sessão de julgamento? Gente, isso é muito sério, você tem que ter domínio para poder trabalhar nos conselhos regionais de medicina. Eu te oriento a procurar, literalmente, estudar todos os trâmites antes de você realizar todos os procedimentos. Na hora da defesa prévia, tá tudo ok. Mas e depois? Escrever, todo mundo escreve. Prestem atenção. Eu falei que escrever, todo mundo escreve, mas tem que escrever direito. Se você não tiver técnica, você pode acabar prejudicando o seu cliente também. Então, estar aqui, estar estudando o Conselho Regional de Medicina, a sua atuação como advogado, literalmente é a sua melhor escolha. Você vai encontrar aqui na FEC tudo que você necessitar
para atuar de maneira brilhante, mas eu quero seu comprometimento também. Eu quero que você assista às aulas, eu quero que você esteja aqui comigo. Cobrança de honorários. Em relação à cobrança, eu já falei que a gente pode cobrar de maneira separada, de conjunta. Não aconselho a cobrar já na sindicância por um processo ético profissional, gente. Na sindicância, finaliza na sindicância. Você pode até falar com o cliente que você pode fazer algum desconto, se ele for fechar o processo ético profissional com você. Você já mantém ali uma linha, olha, se caso aconteça processo ético profissional e tudo mais, a gente pode verificar em relação a valores específicos para você. Você já é meu cliente. Porém, não acho prudente e pertinente a gente trabalhar com a junção. Já vi muita gente cobrar a sindicância junto com o PEP. Mas você não está trabalhando ali na sindicância para não acontecer o PEP? Fica essa dica, né, gente? Então, assim, vamos ter bom senso em relação a isso. Os honorários que eu vejo que estão sendo praticados pelos advogados é em torno de 10 a 30 mil reais mensais. Hoje, eu já estou praticando um valor maior que esse de mercado. Porém, inicialmente, eu cobrei um valor muito baixo para poder iniciar, porque eu não sabia como que era a questão do mercado. A gente está trazendo tudo aqui para você. Você vai saber literalmente quanto que cobram, como é que faz, quais são os passo a passos, como que você vai conseguir literalmente fazer o seu melhor trabalho, desenvolver um trabalho de excelência dentro do conselho. Então, o que eu quero que você entenda é que você vai literalmente conseguir complementar a sua renda, aumentar a sua rentabilidade. A gente não está falando aqui de dinheiro que vai entrar de 500 reais, de R$ 1.000, ou espera. A gente está falando de honorário inicial. Isso é muito importante a gente dizer aqui, porque às vezes a gente espera tanto tempo, tantos anos para ter um recebimento, que quando a gente fala em cobrança de R$ 10.000, a gente fica assustado. Assim, gente, vai ter literalmente algum médico que vai me pagar? Vai, gente. A gente vai conversar em outras aulas aqui. Os médicos ficam completamente preocupados com os processos no Conselho Regional de Medicina. E é óbvio o motivo dele ficar preocupado. Ele tem o seu CRM como o principal da família. Muitas das vezes é ele que consegue levar o pão para casa, que tem literalmente a obrigação de pagar todas as contas do mês. É aquilo dali que gera a renda dele. E o médico, ele só sabe ser médico, ele não sabe ser outra coisa, na maioria das vezes. A gente até verifica alguns médicos que são empresários, mas eles não querem perder a carteira dele. Então, as penalidades que são aplicadas no conselho podem chegar até a cassação. Então, ele se sente literalmente apreensivo. E o médico tem uma rentabilidade que, digamos que dentro de toda uma situação da sociedade, é maior. Então, ele não vai ter problemas em pagar. A gente tem formas específicas de cobrança que acabam fechando mais honorários. Mas a gente não vai falar nessa aula, a gente vai deixar para a próxima aula de precificação. Mas saiba que tem sim a possibilidade de a gente realizar esse tipo de cobrança dentro do processo ético profissional. Conscientização. Por que que eu trouxe a conscientização para a gente comentar na aula de hoje? Eu quero que você entenda que a sociedade está começando a ter um entendimento maior. Antes a gente pensava em denunciar o médico, a gente não pensava em conselho, a gente pensava em quê? Reparação, direito civil, consumidor. Vamos entrar com processo judicial, na vara civil. Hoje a gente já tem um entendimento que o médico ele pode ser processado em 3 esferas e essas esferas são independentes entre si, mas a gente vai estudar aqui dentro do nosso curso como que a gente vai fazer para esse médico e para essa condenação, penalidade, perdão, dentro do conselho, como que a gente vai conduzir isso daí nos outros processos que a gente estiver fazendo também e você atuar pelo paciente. A gente vai colocar tudo na mesa, literalmente, para que você consiga ter uma advocacia maravilhosa nos conselhos. Eu quero que o seu cliente fique completamente satisfeito, seja qual for o lado que você vai escolher em praticar, paciente e médico. Não estou falando aqui que você tem que escolher um lado inicialmente, e nem que você deva escolher um lado em algum momento, mas estou falando que você pode fazer um excelente trabalho dentro dos conselhos regionais de medicina. Conscientização sobre a publicidade médica. Publicidade médica vai ser o ranking de chuva de demandas
administrativas no Conselho Regional de Medicina. A gente teve a nova resolução do CFM, que a gente vai também comentar aqui no curso, sobre publicidade médica, que trará diversas demandas administrativas. Não estou falando isso à toa. Literalmente vai chover. A gente já via um nível e um ranking muito alto que estava completamente crescente em relação a esses processos por publicidade médica, por infração, né, da publicidade médica. Agora que teve essa modificação, muitas pessoas estão tendo um entendimento equivocado. Isso vai fazer com que as demandas subam ainda mais. Então, você pode até prestar um trabalho de conscientização para os médicos também. RQE. As pessoas se intitulam especialistas sem ser. Isso também é muito discutido no conselho. Sociedades, por exemplo. O que eu falei de sociedade? Sociedade é, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Ortopedia, SBOT, ginecologia e obstetrícia, cirurgia plástica. As sociedades também enviam ofícios para o Conselho Regional de Medicina, denúncias em relação a residentes médicos e tudo mais. Aqui o COREM é sobre isso, que é a coordenação, né, de residência médica. Eles também realizam esse tipo de informação ao conselho, denúncia. Então, não é só o paciente ou o familiar do paciente que veio a óbito que vai fazer esse tipo de trabalho, de denúncia, perdão. O COREM, a sociedade, o plano de saúde, a sociedade de medicina, hospitais, todas essas informações aqui, essas entidades de classe e tudo mais, podem informar algo ao conselho. Olha, fulano de tal está fazendo isso. Ah, uma informação importante que eu queria deixar aqui para vocês. Há pouco tempo, nós tivemos uma palestra no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, onde um conselheiro falou sobre a nova publicidade médica, né, do CFM, e ele inclusive falou que existia muito equívoco em relação a isso. As denúncias no Conselho Regional de Medicina, elas não podem ser anônimas, mas com a nova resolução deram a possibilidade dos médicos, qualquer pessoa da população, enfim, denunciarem ao CODAME, né, que verifica sobre as publicidades médicas, é um núcleo dentro do próprio Conselho Regional de Medicina, a gente vai estudar sobre ele em uma aula específica, mas o CODAME vai aceitar denúncias anônimas. Imaginem como os profissionais vão atacar um ao outro. Então, nós temos literalmente uma crescente demanda aí, comprovadamente. Você pode trabalhar, além do que a gente falou aqui, com orientação para outros advogados. Já está aqui com 20 minutos de aula, está vendo quanta coisa que a gente pode fazer aqui dentro do Conselho Regional de Medicina. Eu quero literalmente abrir seus olhos. Orientação para advogados. Se você sabe atuar dentro do Conselho Regional de Medicina, vão ter pessoas que trabalham no direito médico e que não dominam o Conselho Regional de Medicina. Qual vai ser o seu papel? Ajudar, auxiliar. Você vai cobrar por isso. Você está aqui praticando seu conhecimento, doando sua informação, seu tempo de estudo. Então, cobre para dar orientação. Advogado dativo, perdão, esqueci de falar outra coisa. Além da orientação, você pode atuar com parceria, gente. Maravilhoso. Eu trabalhei muito e ainda trabalho com parcerias com alguns amigos. É maravilhoso você conseguir, através dessas parcerias, né, atuar com um colega, não só ensinar ele, mas também pegar a mão prática para você exercer a sua profissão dentro dos conselhos regionais de medicina. Advogado dativo, a gente tem a opção aí de trabalhar como advogado dativo. Você pode fazer uma petição com currículo para o Conselho Regional de Medicina do seu estado, ou então você vai esperar abrir o edital, que é o mais certo de você ser chamado para inscrição de advogado dativo do conselho onde você deseja literalmente atuar. Então a gente deixa essa informação aqui para que você literalmente comece a atuar no Conselho Regional de Medicina. Quando eu falo pegar a mão, é pegar a mão mesmo. É igual cirurgião. O cirurgião fala isso. Ah, eu vou operar para pegar a mão. A gente precisa pegar a mão no conselho também. Literalmente botar ali a cara no conselho, pegar as petições para fazer, realizar a defesa, sustentação oral, audiência, depoimento, tudo. A gente precisa pegar a mão. E você atuando como dativo vai ser maravilhoso. E o conselho também vai ali disponibilizar um valor de tabela, né, pelo seu trabalho. Obviamente você não vai trabalhar de graça. Fique claro isso aqui pra gente.
A gente às vezes fala sobre honorários e tudo mais, e as pessoas ficam, nossa, mas isso tudo. Gente, depois você vai ver que o trabalho especializado e que o seu estudo, o seu conhecimento, literalmente não só abre portas, como te dá a possibilidade de altos ganhos. A gente às vezes tem um pensamento tão fechado, a gente tem crenças tão limitantes que a gente deixa de explorar níveis mais altos. Gente, vamos deixar isso de lado, vamos seguir literalmente essa possibilidade de melhoria. A gente falou aqui já sobre aumento de demandas, sobre poucos advogados especialistas. Esse é o momento ideal. Esse é o momento para você entrar no Conselho Regional de Medicina. Por que esse é o momento, gente? Não tem profissional qualificado. Se você for agora se especializar, estudar, demonstrar conhecimento, colocar nas suas redes sociais que você faz esse trabalho, nossa, você vai longe. Você vai se destacar de imediato. Por quê? Você vai sair na frente dos outros profissionais. Outra questão que eu queria abordar aqui, que é muito interessante, é sobre o crescimento da área estética. E como o crescimento da área estética vai fazer com que você consiga mais e mais clientes dentro do Conselho Regional de Medicina. A gente tem hoje um número alto de profissionais na área de saúde, os médicos, né? A gente está falando aqui de médicos, mas leia-se. Quando a gente atua no Conselho Regional de Medicina, a gente vai ter base prática também para atuar em outros conselhos. Eu não estou falando aqui que a gente vai destrinchar os outros conselhos. O interesse, o foco é no Conselho Regional de Medicina. Mas eu, por exemplo, já atuei em parcerias com outros advogados no Conselho Regional de Nutrição, o CRN. Então, a gente tem essa possibilidade também. A gente pode fazer uma abrangência maior, pode atuar de odontologia, lógico, tendo estudo e pertinência. A gente não vai usar o código de ética médica, a gente vai usar o de odontologia, o de nutrição, mas a gente consegue fazer esse parâmetro, porque a ordem, a base dos conselhos da atuação e da prática é a mesma. A gente só vai trocar ali as especialidades, tá? Então, o que eu gostaria de voltar e retornar? A gente tem um aumento em o número de médicos que estão atuando de maneira inadequada. E por que eu falo inadequada? Porque nós temos aqui a informação de soroterapia e PMMA. Inclusive, o Conselho Federal Regional de Medicina já falou sobre isso, já debateu sobre essa questão, fala que não pode, que não tem embasamento, e as pessoas, os médicos, continuam realizando esse tipo de serviço e colocam na rede social, fazem propaganda e falam que não tem perigo. E isso acaba aumentando não só as demandas no judiciário, como também no conselho. E é importante a gente falar aqui sobre esse determinado fato, porque você pode atuar para esses profissionais, ou você pode fazer a denúncia desses profissionais. Fica o alerta. Entendam, gente. Sabe quando a gente deixa passar a maré, depois a gente se arrepende e fala assim: caramba, eu podia ter feito esse curso logo, eu podia ter me especializado logo, eu poderia ter verificado, e eu deixei simplesmente a maré ir. E fiquei aqui estagnado. Não é hora para isso, gente. Agora é hora literalmente de se mexer, de sair da cadeira, levantar e começar a estudar, e começar a pesquisar, trabalhar, fazer nossas aulas simuladas. Queria deixar claro aqui que as nossas aulas serão simuladas. Eu vou deixar dentro do curso uma data disponível para que a gente possa, junto com os alunos, fazermos a atuação juntos. Por quê? Porque eu preciso de você, eu quero que você tenha prática, literalmente. A gente vai abordar mesmo, fazer uma prática simulada, gente. Os alunos vão participar do depoimento, da denúncia, vão participar da audiência, vão participar da sustentação oral na sessão de julgamento. A gente vai trabalhar todos esses trâmites, então vão ter dias específicos, os alunos vão participar, os alunos que literalmente querem botar a mão na massa vão lá colocar se eles querem ser o denunciante, o denunciado, se quer ser conselheiro. A gente vai abordar ali, colocar uma dinâmica muito legal, tenho certeza que vai ser muito interessante para você. A gente está gravando esse curso com muito carinho, eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar ele ao máximo. Ah, outra questão que eu queria trazer. A possibilidade de atuação nacional.
Gente, a gente não está falando aqui de atuação só no Conselho Regional de Medicina no estado do Rio de Janeiro, no de São Paulo, no de Minas. Não, a gente está podendo falar, a gente está falando na possibilidade de a gente atuar nacionalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as audiências, depoimentos, sessão de julgamentos têm sido de maneira online. Pode ser que tenha alguma exceção em algum estado, então fique em observação em relação a isso. Porém, nós realizamos tudo de forma online. Alguns conselhos regionais atuam em audiência online através do Teams, outros do Zoom, mas a gente tem essa possibilidade, então a gente não está deixando escapar a nossa atuação em todo o Brasil. Olha como é que é escalável, a gente consegue atuar em todo o Brasil, você está entendendo isso? Não é só Rio de Janeiro. Às vezes você pode pensar, ai, mas não tem tanta demanda administrativa, a gente está falando nível Brasil. A gente tem a possibilidade de atuar em vários estados. Eu não atuo só no estado do Rio de Janeiro. Gente, é muita possibilidade, é muita demanda. Vamos abrir o olho, hein? Não quero que você perca o time, não. Perder o time não é para esse momento. Eu botei aqui algumas informações de conselho que você pode estar falando aí, criando coisas na sua cabeça, e continuar pensando, ah, não, não vou, porque, enfim, colocando diversas incredulidades aí na sua cabeça. Mas a gente colocou aqui alguns prints de conselhos regionais de medicina, páginas mesmo. Aqui é do Conselho do Rio Grande do Sul. Olha o que eles fizeram. Isso daqui é recente, 2023. A gente está falando em 2024, agosto de 2023. É recente. Porém, a gente ainda tem um aumento que vai acontecer grotesco, gigantesco, conforme eu já falei para vocês, mas a gente já tem algumas informações do próprio Conselho. Denúncias de exercício legal da medicina quase triplicam no primeiro semestre. Olha essa informação. Eu não estou pegando de site, eu não estou aqui colocando informações que eu fiz ou que eu balanceei. Não, eu estou pegando o próprio Conselho Regional de Medicina. Isso é prova. Outra informação do Rio Grande do Sul. Observa, aumenta nas denúncias contra médicos sem RQE. Lembra que eu coloquei lá atrás sobre o RQE? Olha aqui. Cresce o número de denúncias contra a conduta médica em São Paulo. Nós estamos falando aqui da Bahia. Publicidade médica é o assunto que liderou o ranking das sindicâncias na tramitação no CREMEB em 2022. Essa informação de fevereiro de 2023. Vocês estão conseguindo perceber como esse aumento ele não é de agora? E que agora literalmente é a hora de você começar a atuar? Pode ser que o seu cliente esteja aguardando a informação de que tem um especialista para atuar para ele na sessão de julgamento, caso ele já esteja com o processo em trâmite. Os novos processos na sindicância. Não deixe isso passar. Essa possibilidade de atuação é para você, literalmente. O que eu queria deixar como mensagem para você agora, para a gente finalizar? Isso daqui é apenas o começo, literalmente o começo, da sua jornada de sucesso. E quando a gente fala literalmente em jornada de sucesso, é você se identificar, você se enxergar com um potencial maior de ganho, você ter a disponibilidade de poder aprender, de poder exercer a nossa profissão, que é a advocacia, de maneira plena e sublime. E por que eu estou falando isso aqui? Não vou me estender mais, que a gente tem quase aí 34, 35 minutos de aula. Mas eu queria que você soubesse que ainda há possibilidade de ganhos rentáveis na advocacia. Que você literalmente não precisa ficar divulgando só no judiciário. Abra seu leque, abra a porta de oportunidade. Quando a gente abre essa porta da oportunidade, a gente dá a chance do dinheiro chegar até a gente, da gratificação chegar até a gente. Estou falando isso que ontem mesmo eu fiz uma sessão de julgamento e quando terminou a sessão de julgamento e eu obtive a absolvição unânime por todos os conselheiros, eu só fiz chorar.
E todas as vezes que eu vejo a absolução do médico e toda a minha luta com ele naquela constante, eu fico extremamente feliz. Eu não sei se você tem essa sensibilidade também, se você pode adquirir ela pelo caminho, ou se você já sentiu esse chamado, literalmente, no seu coração. O que eu quero que hoje você observe é em relação à sua escolha e qual passo que você vai dar dentro da sua jornada. Eu te espero para a próxima aula e eu tenho certeza que o direito médico administrativo é sim para você. Beijinho, tchau, tchau. Até a próxima aula.